América. Ninguém regula a América. Ninguém regula a América. Satélite de cima vigiando todos os atos de rebeldia. MST observado pela CIA. Um avião cara de pau preso na China. Painel de controle, cidade sem culpa. Na sensação do protocolo de Kyoto. Olá, meu nome é Aline Piva e eu vou estar com vocês na aula de hoje, mediando mais essa conversa sobre esse livro, que é um livro da série Emergências. Então, o título do curso é o título do livro Ninguém Regula a América. Essa aula é uma aula aberta, está sendo transmitida nas redes da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo e também nas páginas dos companheiros do MST. Os 300 primeiros inscritos também tiveram acesso aqui ao ambiente do Zoom, vão receber um exemplar físico do livro ao final do curso e certificado de participação com horas. Lembrando, como a gente lembra todas as aulas, que para receber o certificado é necessária a participação mínima de 2 aulas e o formulário para a lista de presença vai estar disponível aqui no chat e fica aberto durante essa aula. Não esqueçam de preencher, tá? A gente vai passando o link aí várias vezes no decorrer da aula. Os 300 inscritos, que estão aqui no nosso ambiente do Zoom, vocês recebem, eu falei na última aula e ainda está valendo, o cupom de desconto de 20% nos livros da Editora Expressão Popular, que podem ser adquiridos através da livraria virtual da editora. Vocês entram lá no site, acessam ou acessam sua conta, se vocês já tiverem, ou fazem cadastro com o mesmo e-mail que vocês utilizaram aqui para preencher esse formulário de inscrição do curso. E no final da compra, vocês digitam o cupom EMERGências sem acento. Lembrando que esse cupom é restrito apenas aos inscritos no curso que estão acompanhando a aula aqui pelo Zoom. Mas se você não conseguiu a vaga para estar aqui com a gente no Zoom hoje, mas está nos acompanhando aí pelas redes sociais, não fique triste. Hoje a gente vai sortear um exemplar físico do livro Ninguém Regula a América após o encerramento do programa. Então, se você quiser participar, concorrer aí a um exemplar físico do livro, basta comentar, eu estou acompanhando o hashtag Curso Emergências no chat ao vivo aí do YouTube da Expressão Popular ou da Fundação Rosa Luxemburgo. O resultado vai estar disponível nos stories do Instagram da Editora Expressão Popular, então lembrem de seguir também o Instagram da editora, que amanhã a gente divulga o resultado. Esse curso, o curso Emergências, é uma proposta de formação popular. Portanto, a gente quer que vocês participem com a gente, compartilhem, estudem, deixem suas perguntas aqui no chat do Zoom, mas também nos chats aí do YouTube, enfim, da plataforma que você tiver acessando nesse momento, que depois da exposição da nossa convidada de hoje, a gente vai ter um bloco aí de perguntas e respostas. Bom, isso é mais ou menos, né? Eu sempre me avanço aqui, mas a dinâmica da aula de hoje vai ser mais ou menos essa, né? Essa minha primeira introdução bastante rápida, depois o bloco de exposição da nossa convidada, com aproximadamente aí 1 hora, entre 50 minutos e 1 hora, e por fim, a nossa rodada de perguntas, né? Onde a nossa convidada vai tirar as dúvidas que vocês mandarem para a gente aqui nos distintos chats. Essa segunda aula desse nosso segundo módulo, como eu disse, tem como tema a obra Ninguém Regula a América, escrito por Miguel Henrique Stedley, que foi o nosso convidado da aula passada, e pela nossa convidada de hoje, Ana Penido. Para quem não conhece a Ana, ela é cientista social e pós-doutoranda em Relações Internacionais, com bolsa da CAPES, pelo programa Santiago Dantas, que é
um programa da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Ela também é pesquisadora do Instituto Tricontinental e do Grupo de Estudos em Defesa da Segurança Internacional, GEDES, não sei. GEDES, a Ana já me deu aqui o joinha. Lembrando para vocês, o chat está aí disponível durante toda a exposição para vocês mandarem as suas perguntas. Professora, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Para quem está assistindo no YouTube, vocês assistiram uma vinheta, que é da onde vem o nome do livro, que é a música Ninguém Regula a América, do Rápido Sepultura. Para quem está aqui no Zoom, depois dá um Google, vai lá e assiste essa música para ver se vocês gostam. Comecei por aí, porque essa é uma forma de estabelecer operações psicológicas. Quem gosta de rock, ou quem gosta de Sepultura, por exemplo, já vai começar a assistir a aula com sangue quente, né? Aquela coisa da adrenalina e o rock. Para quem não gosta de música desse tipo, a pessoa já começa a assistir a aula meio assim. Então, eu digo isso um pouco porque a gente vai chegar lá no final para discutir o que predispõe, o que é mais fácil, o que é mais complexo, para a gente se preparar para a probabilidade de operações psicológicas acontecerem aqui no nosso território. Então, para quem está aqui no Zoom, depois vai lá e assiste, para vocês perceberem um pouco como é que muda até o nosso clima, sabe? Assim, aquela coisa da mística mesmo no início, como é que isso impacta no como a gente recebe os conteúdos aos quais a gente é submetido durante todo o tempo. Bom, eu preparei uma exposição, vou pedir que vocês tenham paciência, eu vou tentar ser bem específica nos conceitos, mas aí, se for o caso, a gente vai voltando, a gente vai indo, e eu não sou muito boa nessa coisa de distância e vídeos, eu gosto mais da aula presencial, mas a gente está se adaptando aí para os tempos pandêmicos. Vamos começar um pouco resgatando algumas questões que o Miguel trouxe na aula passada. Vamos começar pela ideia de que o sistema internacional é hierarquizado. O que eu quero dizer com isso? A maior parte das teorias de relações internacionais vão falar assim, não, o mundo é anárquico. Então, os estados brigam entre si, e aí, nesse sentido, eu tenho que estar sempre preparada com a arma até os dentes para poder, possivelmente, ser vítima de um ataque de um outro estado nacional. Porque é isso, o mundo é anárquico. Aquela ideia, bem o lobo é o lobo do homem, é como se a gente estivesse ampliando isso para nível de pensar estados. O que os teóricos marxistas, em particular o Wallerstein, vai trazer? Vai trazer a ideia de que não tem nada de anarquia nisso aqui, não. O sistema internacional é hierarquizado. Os estados, existem estados que dominam e estados que não dominam, e tem motivos para isso acontecer. No livro, a gente comenta particularmente duas visões. Uma é essa visão de que existem estados de centro, de periferia e de semi-periferia. Seria ali um meio de campo. Os estados de centro seriam aqueles países que têm uma capacidade industrializada alta, conseguem, de fato, propor políticas e levar adiante as políticas que eles pensam para os seus próprios países. Sendo bem breve. Os estados de periferia são aqueles que têm uma soberania muito restrita, muito limitada, seja porque não conseguem produzir o que eles precisam para o próprio bem-estar do povo no seu território, seja porque eles são alvo e vítimas constantes desses constrangimentos internacionais, pensando numa ideia de hierarquia. E aí a semi-periferia seria um pouco o mesmo caminho desses dois polos. São estados que funcionariam, inclusive, quase como um tampão, no sentido de tornar as diferenças entre esses dois polos menos agudas. Eles criam a possibilidade dos estados de periferia, você cria aquela esperança, né? Não, eu posso chegar a ser um dia uma semi-periferia. A mesma coisa vale para quem está ali na semi-periferia. Quase como se a gente fosse fazer a mesma lógica das classes sociais e o papel que as classes médias cumprem na disputa política e ideológica. Então, esse sistema hierarquizado, centro, semi-periferia, periferia. Só que essa é uma leitura muito pautada na nossa capacidade industrial. Então, uma visão muito econômica de como perceber essa organização hierárquica do mundo. Quem traz uma questão bem interessante sobre isso é a professora Anister Sessegni, que ela vai falar assim, olha, tudo bem, uma coisa, eu ser centro, periferia ou semi-periferia é um dado da realidade.
eu nasci num país que tem esse nível de industrialização. Mas tão importante quanto o que a gente é qual a postura política a gente adota diante do que a gente é. E aí, nesse sentido, a Ana Esther vai falar, olha, a gente pode ser um país alinhado, a gente pode ser um país brecha, ou a gente pode ser um país imperialista. O país alinhado é aquele que obedece às questões que o país imperialista identifica como as mais importantes. O país que é brecha é aquele que tenta construir outras alternativas para si próprios nesse cenário internacional. Então, começamos identificando. O sistema internacional é hierarquizado. O Brasil é um país de semi-periferia. Segunda questão. Tudo bem, a gente é de semi-periferia. Tão importante quanto isso é qual a postura política a gente adota diante dessa realidade. A gente pode ser alinhado ou a gente pode ser brecha. Aí a gente vem com um terceiro autor que também traz uma questão super interessante, que é o Samir Aman. Que ele vai, que inclusive tem na expressão popular também uma coleção fantástica, em que tem um livro dele, acho que, se eu não me engano, foi lançado ano passado, depois eu acho que na estante está em algum lugar. Qual que é a questão que ele vai trazer? Olha, gente, não adianta vocês de semi-periferia acreditarem que se industrializando, vocês vão se tornar países de centro, porque não é assim que a coisa funciona. Tem 5 grandes monopólios que são responsáveis por garantir que países de periferia e semi-periferia continuem sendo países de periferia e semi-periferia, mesmo se industrializarem. Quais que são esses 5 grandes monopólios que ele vai propor para a gente? Um é a dimensão de ciência e tecnologia, que é isso, você pode ter uma indústria, mas você pode ser uma mera montadora, né? Uma maquiladora de produtos. Hoje, você produzir o pensamento, você produzir uma patente, tem muito mais peso comercial do que você está, de fato, ali montando os parafusos. Então, esse é o primeiro monopólio. E o monopólio de ciência e tecnologia, as patentes, principalmente, né, que expressam isso, elas são registradas principalmente nos países de centro. Tá? Quem concorre nesse campo hoje são os Estados Unidos e a China. Então, esse é o primeiro monopólio. O segundo monopólio, o Miguel trouxe muito na aula passada, que é a dinâmica do sistema financeiro. Então, da importância de manter, por exemplo, o padrão dólar como a moeda principal para o comércio internacional. O Miguel ele elaborou bastante sobre a questão econômica, eu vou entrar pouco nisso. O terceiro monopólio é a dimensão das comunicações. Então, qual que é a dinâmica? Quem produz a notícia? Quais são as grandes agências internacionais que vão fazer os vídeos e vão oferecer as fotografias que a gente reproduz, em geral, nas mídias que são dos países de semi-periferia? São também esses monopólios. Então, são poucos países que, de fato, são os produtores de informação a nível mundial. O resto reproduz ou customiza essas informações que estão disponibilizadas pelas grandes agências. O quarto monopólio é a ideia de acesso aos recursos. A gente pode pensar isso mesmo nos nossos estados. Eu lembro sempre da questão zapatista, assim, que é isso, eles estão no enclave de recursos estratégicos, muito ricos em água, e muitas vezes as comunidades não têm saneamento. Então, essa dimensão de acesso aos recursos para o próprio desenvolvimento é um monopólio fundamental. E o quinto monopólio que o Samir Aman traz é o de armamentos. Então, continua tendo exclusividade aí, a produção de armamentos, seja a elaboração dos desenhos, seja a própria produção em si, continua sendo exclusividade de alguns poucos países que detêm essa tecnologia, particularmente, óbvio, dos Estados Unidos. Então, esses 5 grandes monopólios seriam fundamentais para garantir que os Estados Unidos se mantivessem na hegemonia. Então, quando a gente pensa, o Miguel trouxe bastante a ideia dos elefantes, né, na aula passada. Quando a gente vê a ascensão da China, é porque ela está questionando a existência desses 5 grandes monopólios. E aí o Miguel fez um desenho na aula passada, que é dos 4 grandes campos de hegemonia do Gramsci. Ele trabalhou bastante o campo de hegemonia econômica, que é isso, ele trouxe muito a teoria do Varoufakis, sistema financeiro. Ele trouxe bastante a questão da política, então, como que o neoliberalismo é oferecido enquanto uma ferramenta de democracia e de elaboração de melhoria para os povos. Ele trouxe também bastante sobre a dimensão cultural, e aí cultural, eu sempre lembro da Ana Chan, dando aula sobre cultural, a gente pensar enquanto modo de vida.
E não só enquanto indústria cultural, né? Não é só Hollywood, mas é como a gente organiza as nossas relações, a forma como a gente se veste, o carro que a gente acha bonito, então tudo. E a quarta dimensão, que é fundamental, é a dimensão militar. E aí vou partir dela para poder conversar um pouco mais com vocês. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal da organização, vocês me interrompam, eu às vezes saio, mas aí vocês me atropelam. Com relação à dimensão militar, o que eu acho importante? Os Estados Unidos mantêm a sua hegemonia na dimensão militar, não é só porque eles praticam o que eu vou falar aqui agora, mas é porque eles receitam o que eu vou falar aqui agora. Eles venderam para os países de periferia e semi-periferia, como é o caso de todos da América Latina, uma receita de sucesso para vencer guerras. Então, na aula passada, o Miguel, inclusive, falou sobre essa dinâmica de, olha, eles estão perdendo no Afeganistão, perderam em todos os conflitos em que eles se envolveram nos últimos tempos. Mas eles continuam vendendo uma receita de sucesso. A gente continua achando que eles são o parâmetro de como se organizar militarmente. Que receita é essa? A primeira dimensão é a ideia de que a superioridade de meios é o que garante a vitória. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa ter muito, mas muito armamento. Que a lógica é acumular. Então, aí entra um pouquinho o dilema da segurança. O que é o dilema da segurança? Eu me armo todinho. Aí o meu vizinho vê que eu me armei todinha. Aí ele se arma todinho. Aí eu vejo que ele se armou todinho. Aí eu compro mais, como se a variável para garantir a vitória fosse a quantidade de armamentos que a gente acumula. E aí é óbvio que ninguém tem como competir, porque os Estados Unidos têm muito mais armamento que todo mundo. A segunda receita de sucesso que eles vendem, lembrando, gente, eles fracassaram, mas essa é a receita que eles vendem, é o fetiche da tecnologia. O que eu quero dizer com isso? É a ideia de que qual a tecnologia mais recente, aquela mais nova, aquela última geração, é a que garante a vitória. Eles usam um discurso, essa questão do uso dual da tecnologia, como uma ferramenta para justificar esse fetiche. Mas, nos países de centro, essa ideia de que, olha, o investimento em tecnologia militar impacta em resultados positivos na tecnologia civil, de fato, existe uma correlação. Nos países de periferia e semi-periferia, não existe essa correlação. Não é a mesma coisa. O investimento na indústria de defesa não necessariamente gera desenvolvimento. Então, não necessariamente gera, por exemplo, uso dual de tecnologias. Em países de semi-periferia, como é o caso do Brasil, a ciência e tecnologia é produzida na universidade pública, de ponta. Então, fechamos o parênteses número 2 da receita de sucesso deles de como funcionar. A terceira é a ideia de construir metas orçamentárias incompatíveis com a nossa realidade. Então, o que eles venderam em termos de receita de sucesso? Que a estratégia para ganhar uma guerra é uma estratégia de capital intensivo. O que significa isso? Muito dinheiro, muito dinheiro, muita arma, muita tecnologia. Nós somos um país de mão de obra intensiva. Nós não somos um país de capital intensivo. Se a gente tem recursos escassos, a gente tem gente passando fome, gente sem alfabetização, a gente sem saneamento, você vai ficar gastando uma fortuna de dinheiro em armas? Não faz sentido, né? Em qualquer cálculo racional que as pessoas façam. Mas eles venderam essa receita, de que a gente precisa gastar, por exemplo, 2% do PIB em defesa, de que isso garantiria a vitória. Aí eu vou chegar na discussão do que garante a vitória, mas ainda estamos na receita deles. A quarta questão que eles receitam é a ideia de que as Forças Armadas precisam atuar internamente. Então, como assim? Existe uma disputa, um cenário principal no mundo. Estados Unidos, China. Forças Armadas de semi-periferia não precisariam atuar nesse cenário principal. Caberiam às Forças Armadas desses países de semi-periferia atuar no cenário secundário, que é o de controle da ordem interna. Então, essa é a receita que eles venderam para a gente desde antes da doutrina da segurança nacional, na época ainda da Segunda Guerra Mundial. A gente não precisa estar preparado para atuar no mundo, se defender contra ameaças globais. A gente tem que estar preparado, enquanto Força Armada, para controlar possíveis distúrbios internos e, eventualmente, no caso de países de semi-periferia, fazer algum auxílio
para o país imperialista, adotando uma postura de país alinhado, como eu falei lá no caso da Anisté, que é o que a gente fez, por exemplo, lá no Haiti, foi fazer o serviço sujo dos outros. Então, essa é a quarta receita que eles venderam para a gente. E a quinta receita que eles venderam para a gente é a ideia de que bases militares resolvem a questão de defesa e segurança. E é isso, eles têm mais de 800 bases espalhadas pelo mundo. E aí eu recomendo o documento que o Tricontinental soltou esse mês sobre as bases militares estadunidenses na África. A gente não vai falar sobre isso, não tem nada disso no livro, mas fica aí como leitura complementar de sugestão. Então, voltando lá para os 4 campos do Miguel. O Miguel falou sobre a questão cultural, sobre a questão política, sobre a questão econômica, e eu acabei falando agora um pouco mais sobre a questão militar. O que o Heredia vai contar para a gente? Esses 4 campos, eles são interconectados. Gente, eu sou esse tipo de professora que fala com a mão, então eu fico fazendo essas coisas assim mesmo, vocês não reparam não, tá? Então, assim, esses 4 campos, eles conversam entre si. Então, o que eu quero dizer? Mecanismos econômicos podem trazer impactos militares. Então, quando a gente compra muita arma, por exemplo, a gente está necessariamente aprofundando a nossa dependência econômica financeira. Mecanismos culturais impactam no processo político. A gente, culturalmente, se vendeu a ideia de que os Estados Unidos são a referência em termos de democracia. Ali a coisa funciona, olha lá, a terra da liberdade. Aquele chifrudo lá no Capitólio, eu espero que tenha desmotivado um pouco as pessoas de ver. Vocês lembram, né, gente? Aquele cara lá com um chifre, uma roupa esquisita, invadindo o Capitólio no momento da tensão das eleições do Trump. Então, assim, esses 4 campos, eles conversam entre si. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, as ofensivas militares só vão ser feitas por meios militares. E aí, a gente vai chegar lá na guerra híbrida. Mas isso, por exemplo, é exatamente, olha, ferramentas culturais, convencer um povo de que ele é inferior, fazer com que a vontade daquele povo de lutar pelo seu próprio país deixe de existir, é uma ferramenta militar fantástica. Então, esses 4 campos, e isso, gente, não é novo. O Heredia falava isso na década de 90, lá na Florestan Fernandes, para a gente. Então, eu acho que a gente precisa um pouco também resgatar essas questões de o que é velho, o que é novo, e pensar um pouco melhor. Então, voltando para os Estados Unidos, o que é fundamental no meio desse monte de coisa que eu estou falando? A gente entender qual que é a grande estratégia. A grande estratégia é o que orienta um país em situações de guerra ou de paz para conquistar seus objetivos políticos. É a grande estratégia mesmo. Os Estados Unidos colocam isso textualmente. A grande estratégia hoje vigente é a ideia, de fato, de permanecer enquanto única potência mundial. Como o Miguel falou na aula passada, já é um avanço, porque antes a ideia era de que não existiam outros países, né? O próprio Fiore fala isso. Agora, pelo menos, eles reconhecem que tem mais pessoas, né? Mais elefantes nessa arena. Então, acho que essa é a grande estratégia. A partir dessa grande estratégia, o imperialismo, enquanto prática lá no Lenin, é ressignificada e reorganizada. Quem traz isso, e também publicado pela Expressão Popular, é o Vijay, naquele livro As Ruínas... Esqueci o nome do livro do Vijay. Do Vijay Prashad, mas é isso, foi publicado pela Expressão Popular, seu nome foi o Antes do Balas de Washington. Estou uma garota propaganda da expressão aqui, ali, mas de toda forma, esse livro ele vai trazer como que esse novo imperialismo é reorganizado. Então, por exemplo, ele vai trazer a dimensão dos recursos ambientais, da agressividade sobre a expansão dos recursos ambientais, a ideia de que não pode surgir nenhum tipo de sistema alternativo ao que os Estados Unidos propõem para o mundo, a importância de controlar a cadeia de commodities, a importância de manter o padrão dólar como padrão financeiro principal. E aí a gente traz um autor para discutir isso um pouco a partir do Vijay, que é, não, beleza, o novo imperialismo está aí, o cenário geopolítico é esse. Aí um porto-riquenho, ele chama Grossfogel, ele fala assim, não, se é uma boa notícia para o mundo, porque é isso, imperialismos são ruins, eles ofendem soberanias nacionais. Se é uma boa notícia para o mundo a gente vê a queda de um imperialismo,
ainda que não seja para hoje, para ontem, para amanhã, essa é uma outra discussão que a gente não entra no livro. Mas se é uma boa notícia para o mundo, para a América Latina, talvez não seja uma notícia tão boa assim, porque a tendência de um tigre acuado é ele se tornar mais agressivo, e ele, então, reforçar as intervenções que eles praticam aqui, no que eles entendem como um pátio traseiro, num comum quintal, né? Como uma forma de garantir a sua hegemonia no mundo. É para isso que a gente, historicamente, vem servindo, desde que a gente estabeleceu relações com eles. Então, eles pegam essa grande estratégia, olham para esse cenário global e desenham diferentes táticas para intervirem aqui no nosso continente. Até aí, estamos indo, gente? Tudo bem, estamos indo. Com relação à questão das táticas, vamos descer um nível, então. A gente, enquanto esquerda, a gente ia ver aquele poeminha do Lemis que fala assim, que gracinha. Professora, você está Voltando, sem áudio. sumiu. Ah. Com relação... Não, foi automático aqui, esse negócio é doido, gente. Então, eu estava lembrando do Leminski, que a gente adora, né? A gente vira e mexe e usa como trecho na luta de classes, todas as armas são boas, pedras, poemas, flores, tá. A gente acha isso lindo, mas não somos só nós que entendemos que todas as armas são boas na luta de classes. Todas as classes sociais podem, inclusive, identificar as mesmas táticas de luta como táticas interessantes. E aí, quando a gente olha para a guerra híbrida e fica aí meio tonto, é porque muitas vezes a gente vê eles usando táticas que, historicamente, por exemplo, no Brasil, foram majoritariamente usadas pelo campo progressista. E aí, por exemplo, a gente começou a falar em Revolução Colorida, né? Essa ideia de que eles ocuparam as ruas, e as ruas foram historicamente ocupadas no período recente pelos nossos próprios grupos. Mas aí, gente, a maior juventude, as grandes manifestações de uma juventude organizada foi a juventude do Hitler. A gente pode pensar a mesma coisa para as greves. A greve dos caminhoneiros lá no Chile foi determinante para a derrubada do governo do Allende. Então, não são as táticas, nem os instrumentos, ou seja, os armamentos, por exemplo, que são determinantes. São as vontades que carregam essas táticas e esses instrumentos. Por isso que o mais importante é a gente entender a grande estratégia e não ficar só na discussão da tática, de eles vão nos atacar por aqui, por acolá, e como é que eu vou fazer para responder aqui ou acolá. Estamos indo. Com relação a isso, os Estados Unidos viram, olha, peraí, está mudando. O que eu posso fazer? Eles saíram com duas alternativas de início. Uma alternativa foi a ideia da guerra ao terror, ou seja, valores estadunidenses estariam sendo atacados. Anglo-saxões, brancos e cristãos. Então, essa ideia mesmo de valores, né, de choque de civilizações. Então, existiria uma civilização anglo-saxã, americana, a qual nós deveríamos nos alinhar, porque nós somos americanos. Gente, nós somos cucarachas. Nós não somos brancos, nem saxões, e nem protestantes, nesse sentido geral. Então, essa foi a primeira alternativa que eles construíram. A segunda alternativa que eles construíram foi a ideia de guerra preventiva. Eu não sei se vocês lembram, né? Essa possibilidade de eu vou atacar alguém antes de alguém me atacar, só para me proteger. E aí, gente, esse é um argumento furado por 3 motivos. O primeiro motivo que esse argumento da guerra preventiva é furado é por causa da legitimidade. Legitimidade vem da onde? Consideram-se legítimas posturas defensivas na guerra. Ou seja, você se defender de alguém que está te atacando. Consideram-se ilegítimas, até pelos tratados da ONU, posturas agressivas, ou seja, você é o Estado atacante. Guerras preventivas, não existe você atacar alguém para se prevenir de ser atacado. Você se transforma num Estado atacante. Então, do ponto de vista da legitimidade, a discussão da guerra ao terror é furada. Do ponto de vista da legalidade, também ela é furada, porque assim, as guerras preventivas elas foram levadas a cabo sem a anuência do Conselho de Segurança da ONU. E assim, o Conselho de Segurança da ONU é o clube do centro. A gente está fora do Conselho de Segurança da ONU. Então, nem o clube do centro deu legalidade para as guerras preventivas. E o terceiro motivo é o da utilidade mesmo. Esse lá na hora não dá para você ver, você pode falar assim, não, vou fazer uma guerra preventiva para poder me garantir a hegemonia ali, mas ninguém pode falar que hoje, por exemplo,
o Oriente Médio está mais estável, porque os países onde houve intervenção estadunidense estão sob controle, sob hegemonia. Então, também não foi útil do ponto de vista da finalidade de garantir, não foi útil para os Estados Unidos, né? Para aqueles países, na verdade, foram completamente desestabilizados, aí é uma outra discussão. Aí chegamos, então, olha, não foi a guerra ao terror, não foi a dimensão das guerras preventivas. Aí entra a discussão sobre o domínio do espectro amplo ou completo. Aí a Ana Esther usa um termo, o Muniz Bandeira, que é um brasileiro que fala de guerra híbrida, sem falar a palavra guerra híbrida, tá aí no nosso campo e a gente às vezes esquece. Eles vão usar esse termo, né? Domínio do espectro amplo ou completo. O que é isso? Aí tem duas vertentes também a partir daí. Uma vertente vai falar, eles que chamam assim, eu discordo desse termo, mas eles vão falar na ideia assim, de revolução dos assuntos militares. O que seria isso? É a ideia de que dá para fazer a guerra limpinha. Sabe aquela ideia assim de, olha, vai vir um drone, e aí vai achar aquela pessoa e vai dar um tiro só naquela pessoa. Então, seria uma guerra límpida, insípida, né? Assim, a pessoa que está matando uma outra pode estar lá nos Estados Unidos e está matando uma pessoa lá no interior dos Cafundados Juntos do Afeganistão. Então, essa seria uma ideia. Essa ideia, inclusive, gerou um efeito colateral extremamente problemático, que é quase uma pornografia de guerra. Assim. O que eu quero dizer com isso? Agora, recentemente, vocês lembram na televisão das pessoas passando as imagens da Palestina e de Israel? É até bonito, porque você vê de noite aquele céu preto, aí passa um míssil assim na horizontal, aí passa um foguete assim na vertical, parece estrela cadente. Isso é uma pornografia, porque você não está vendo que no final daquele míssil tem uma pessoa que está explodindo, tem um prédio que está caindo. Então, assim, essa ideia de guerra insípida faz com que a gente se distancie daquele terreno. Então, você passa a conseguir matar uma pessoa sem ver que ali tem uma pessoa, ela é só um pontinho no computador. Fica mais fácil, você desumaniza, né? Você tira o aspecto do sangue, suor e lágrimas do campo de batalha ali, seja ele regular ou irregular. Então, essa foi uma alternativa. A outra alternativa foi para a discussão mesmo do que acabou surgindo sobre guerra híbrida. Guerra híbrida, vamos lá. Vocês estão comigo ainda, né, gente? Estão aí, balança a cabeça, pelo menos quem está aqui no Zoom e fala um oi. Guerra híbrida. Eu entendo a questão da guerra híbrida como quase que uma doutrina da contra-insurgência repaginada. O que eu entendo assim? E por que eu não uso esse conceito? Vocês vão ver que o livro é crítico a esse conceito. O Miguel falou um pouco sobre isso. 3 motivos. Primeiro motivo, nós somos latino-americanos. Sempre que possível, eu entendo que a gente tem que escolher autores latino-americanos, inclusive, que falam coisas que outros autores dos Estados Unidos e da Rússia, no caso desse conceito, estão falando, inclusive, antes. Por isso que eu citei o Muniz Bandeira, como ele fala da ideia de domínio do espectro completo. Qualquer conceito, ele é construído a partir do óculos mesmo, de onde você escreve. Quase que, se a gente fosse discutir, uma dimensão quase que de epistemologia do Sul, que é uma proposta também que o Tricontinental traz. Por exemplo, um conceito bem básico, vocês verem, segurança multidimensional. Parece chique, não parece? Você precisa de ter segurança em múltiplas dimensões. Esse é um conceito dos Estados Unidos, que passaram a propagandear isso para que a América Latina entendesse que as ameaças à América Latina, a estados latino-americanos, são as mesmas ameaças que os Estados Unidos sofrem. Aí, o que acontece se a gente compra esse conceito? Os Estados Unidos, por exemplo, acham que migrantes são ameaças. Migrante pobre, né? Porque migrante rico chega de avião e não dá treta. Mas migrante pobre sobe pelo Caribe, pela América Central. Então, é isso, eles pegam e falam isso. Aí, o que acontece se a gente compra esse conceito? Nós, um país migrante, miscigenado, uma parte desses migrantes, inclusive, trazidos para cá escravizados, a gente passa a achar pessoas de outros países como potenciais ameaças. Aí você olha para o boliviano e faz assim, o argentino não, né? Porque o argentino é branquinho, fofinho, limpinho, igual o Uruguai. Mas aí os nossos irmãos latino-americanos, a gente começa a olhar com desconfiança, o que não faz o menor sentido. Se a gente olha para a nossa própria história enquanto formação do povo. Então, esse é o primeiro motivo que a gente não usa. O segundo motivo, o Miguel trouxe na aula passada, que é essa questão polissêmica. O que é um conceito polissêmico?
é quando você usa a mesma palavra para falar várias coisas. E aí, é isso, as pessoas falam que os movimentos populares praticam guerra híbrida quando eles estão fazendo protestos sociais, os Estados Unidos praticam guerra híbrida quando estão fazendo intervenções. São formas de leitura muito distintas usando uma mesma palavra. E o terceiro motivo, que eu entendo que é o mais importante de todos, é a questão da instrumentalidade. O que a gente precisa pensar? De fato, o que está acontecendo? Porque a gente entendendo o que está acontecendo, a gente consegue se preparar para responder ao que está acontecendo. E quando você fala híbrida são misturas, uma coisa misturada em outra. Você pode misturar sujeitos, então, por exemplo, o Miguel misturou o que seria os interesses da elite internacional financeira com os elites com os interesses do que seria uma elite interna, ou seja, uma elite aqui no Brasil. Então, as duas elites estariam levando. Esse seria o híbrido que o Miguel trouxe. Outro híbrido, quem fala de forças regulares e forças irregulares. Então, a guerra híbrida seria aquele espaço, aquele cenário em que forças, o exército formal, bonitinho, bem formado, estaria sendo empregado no terreno junto com forças irregulares. Então, civis, por exemplo, milícias, poderiam ser caracterizados enquanto forças irregulares. Essa seria outra possibilidade do híbrido, né? Nosso caldeirão. E uma terceira possibilidade ainda é do ponto de vista das táticas. A maior parte de nós pensa nesse ponto de vista quando a gente escuta essa palavra guerra híbrida, porque lê o livro do Coríbico, da expressão popular. Aline, eu estou arrasando com vocês. Tipo, o livro do Coríbico, da expressão popular, que usa essa ideia. Para o Coríbico, guerra híbrida é a combinação de duas táticas diferentes. É a ideia de que a revolução colorida acontece, se a revolução colorida não der certo, no final das contas, você pode fazer um golpe duro, então uma intervenção militar mais com força. Então, assim, já foram aí 3 possibilidades diferentes para deixar a nossa cabeça embaralhada, e quanto mais embaralhada fica a nossa cabeça, menor a nossa capacidade de responder ao que está acontecendo. Vamos lá, então, agora mais para o conceito especificamente. Eu acho que o mais importante, na verdade, é entender o que tem de velho nessas formas de guerra que continuam a acontecer. Então, nesse sentido, a gente pode, inclusive, beber nas experiências históricas que foram vitoriosas e conseguiram derrotar essas formas de guerra, e o que tem de novo, o que de fato é uma coisa que está rolando nesse momento. Então, o que tem de velho? Gente, não é novidade combinar forças regulares com forças irregulares. E aí, quando eu falo de forças irregulares, eu estou falando de forças que incluem civis. Então, assim, forças regulares é aquelas profissionais, em geral, todo mundo fardadinho, marcha bonitinho, aquela coisa bem força regular. Irregular, gente, vai desde movimentos de libertação nacional, que engajaram civis em lutas, seja na guerra civil, seja em outras formas de luta, guerrilha, isso também é força irregular, até milícia, banditismo social, tudo isso também é força irregular. Então, assim, você mistura tudo isso é força irregular. O velho, ou seja, historicamente, na história da guerra, as forças regulares são combinadas com forças irregulares. Essa ideia de que o exército A com o exército B foi lá, brigou e deu em alguma coisa, já faz tempo que não é assim que funciona. A Prússia mesmo, já fazia isso diante dos exércitos napoleônicos. Então, assim, essa ideia de que era possível armar o povo, o civil, para defender o seu país, a sua própria sociedade. Então, assim, isso é velho. E aí, um parênteses bem importante. Tem gente que vai falar que forças irregulares não estão ligadas a estados nacionais. Então, assim, quando as pessoas às vezes falam assim, terrorismo, não, é um grupo que vai lá, juntou e fez alguma coisa. Não, a gente está trabalhando no livro de que elas são, sim, vinculadas a estados nacionais. Então, ainda que elas não atuem uniformizadas, tem alguém pagando por isso, principal, pagando. E quem está pagando por isso é algum estado nacional, que pode aparecer mais ou aparecer menos. Então, questão, beleza? As guerras atuais combinam forças regulares com forças irregulares, isso não é uma novidade do ponto de vista histórico. Segunda questão, vou desanimar vocês, sabe quantas questões são? São 8, vocês aguentam? Vamos devagarzinho, que devagar vai. A segunda questão da guerra híbrida, gente, é que a guerra híbrida, ela é, nas teorias também, ela é apresentada como característica de um momento
multipolar. O que seria esse momento multipolar? Não, então, alguns países, tem muitos países competindo, fica feio para um país imperialista, hegemônico, ir lá e te dar um soco logo de cara. Então, a guerra híbrida é uma forma dele comendo pelas beiradas e tal. Eu sou mineira aqui, a gente come essa coisa de comer pelas beiradas, a gente já sabe como faz há muito tempo. Então, assim, isso também não é novo do ponto de vista da teoria da guerra. O Liddell-Hart já falava da estratégia de abordagem indireta há muito tempo, na década de 50. E, gente, vamos combinar, vocês aqui comigo. Vocês têm uma pessoa ali que vocês não gostam. Você sabe que ela é forte pra caramba. Vocês vão brigar com elas no mano a mano? Não vão. Ninguém vai brigar com alguém que você já sabe que é mais forte que você no mano a mano. Você vai arrumar outro esquema. Você vai comer pelas beiradas. Então, nesse sentido, a guerra híbrida é assim, uma ferramenta assim, de atuar diante de um cenário que é assimétrico, mas, assim, não é nada de novidade do ponto de vista teórico da história da guerra, e acho que, do ponto de vista da cultura mineira, nesse ponto a gente está certo. Você não vai entrar no mano a mano com alguém que você já sabe que é militarmente superior a você. Terceira questão. A guerra híbrida seria... não, mentira. Eu quero falar... Não, depois, vou deixar esse parênteses para depois. Terceira questão. A guerra híbrida não atua num abstrato. O Miguel falou isso na aula passada. Você identifica as contradições daquele território em que você está intervindo. Essas contradições, elas não são inventadas, gente, elas são reais. Todos os processos sociais, políticos de transformação, eles deixam contradições. Isso está acontecendo na Colômbia, isso acontece em Cuba nesse momento. Então, assim, existem contradições, os processos criam contradições. Essas contradições são pautadas externamente, mas elas também existem internamente. Daí, o nosso campo político tinha uma iniciativa que chamava Curso de Realidade Brasileira, que talvez alguns de vocês tenham feito, que é exatamente para isso. Sabe? E aí, não tem novidade nenhuma na guerra híbrida aqui também, não, gente. É Sun Tzu. Conhece bem a ti mesmo, conhece bem o seu inimigo. Então, CRB é para isso. Você conhecer o seu país, a sua formação social. E aí, a gente pode, inclusive, trazer isso até para os dias contemporâneos, mesmo assim. Quem é o povo brasileiro? Até porque isso, sempre surge algum segmento que vai falar em nome do povo tradicional, do povo do Brasil profundo. E, assim, de fato, quem é o povo brasileiro é uma questão importante para se conhecer enquanto esquerda e enquanto campo popular. Por causa disso, porque as estratégias imperialistas, elas vão tentar atuar nas nossas contradições, nos flancos que a gente deixa. E a gente deixa. Então, quando a gente finge que não deixa, é a pior hipótese, porque a gente está deixando e eles estão percebendo, mas a gente não está percebendo. Então, acho que é essa ideia mesmo. E é isso, o Sun Tzu já falava isso, a dimensão do conhece bem a você mesmo, conhece bem o seu inimigo. A próxima questão é com relação ao apoio externo. Aí também não tem novidade nenhuma, gente. As guerras foram travadas com apoio financeiro de grandes potências. Mesmo durante a Guerra Fria, assim, os estudos, é nítido e notório a participação, por exemplo, o papel da União Soviética enquanto uma retaguarda estratégica, mas também enquanto uma retaguarda financeira, com capacidade de produção de armamentos, de transferência de equipamentos. A crise dos mísseis em Cuba foi um pouco isso. Então, essa dimensão de fornecimento, seja de dinheiro, seja de armas, que as pessoas apontam como a guerra híbrida, isso também já era assim em outros momentos da história. Digo isso porque aí é bem importante, porque protesto. Como é que você separa um protesto que é que é instrumentalizado pelo exterior, ou seja, alimentado por outras potências para desestabilizar um governo nacional, dos nossos, de algum protesto de rua, por exemplo, que nem os que estão acontecendo agora para questionar o governo Bolsonaro. Financiamento. Essa variável é central. O Miguel falou um pouco sobre ela na aula passada, porque alguém fez uma pergunta sobre o NED, mas a gente poderia... isso aí é o céu é o limite para a gente identificar essas formas mesmo de conexão internacional. Mas duas coisas. Os níveis de engajamento diferentes. Sempre teve isso na guerra, gente. Tem aquela turma que é a linha de frente. Na teoria da organização, seria o que a gente chama dos quadros, a direção, os quadros intermediários e a base. O coríbico vai dar um nome bonitinho, porque ele é jornalista é bom nisso, aí vai dar aquele nome lá de colmeia e as abelhas, ele faz toda uma imagem com essa dimensão de que existem
papéis diferentes na luta em que se engaja. E isso sempre existiu também. Os graus de engajamento são diferentes. E nas guerras atuais, assim como nas anteriores, os civis têm um papel fundamental. Eles são fundamentais, seja na ofensiva, seja no sentido das vítimas que a guerra faz. E aí, muitas vezes, é uma história não contada, porque é a história onde as mulheres aparecem na história da guerra. Que é no papel, por exemplo, que as mulheres cumpriram nas indústrias, no papel que as mulheres cumpriram na logística, no papel que as mulheres cumpriram em um conjunto de tarefas que eram militares, que eram fundamentais para uma guerra ser levada a cabo, mas que não estava lá, né? Você não está no filme, não está naquela coisa de Hollywood, né? Não é importante você ter comida chegando no campo de batalha. O importante é porque você conseguiu carregar um lança-mísseis. Vocês entenderam um pouco o que eu quis dizer. Então, essa dimensão dos níveis de engajamento já existia e continua existindo hoje. E uma última questão, que as teorias da guerra aí também vão trazer, que já existia e também continua existindo hoje, é o do acontecimento. Precisa de um acontecimento para a coisa bombar. Isso também já acontecia antes, né? A morte de uma pessoa, de uma família real, dá início a uma situação de engajamento de guerra, é um bom exemplo nesse sentido. E aí, uma última questão que eu acho pertinente, só para a gente... Porque costumam acontecer confusões entre o que seriam práticas dessa guerra e o que seria práticas de uma guerra revolucionária. Então, quais questões que eu acho importantes para a gente separar esse meio de campo e aonde elas se encontram? As duas são formas de guerra assimétricas. O que quer dizer isso? Um grupo é muito mais forte do que o outro. Tanto isso acontece assim nas guerras revolucionárias, e isso acontece assim nessas ferramentas de ataque que a gente está estudando e problematiza no livro. A segunda questão. O soldado-cidadão, ou seja, o cidadão-soldado, ele cumpre um papel fundamental. Seja porque isso ele ataca, e ele está atacando porque ele está numa manifestação, ele está atacando porque ele está ali, né, freneticamente no WhatsApp, seja porque ele é a principal vítima. Então, é isso, a principal vítima nessa guerra não é o soldado fardado, bem formado e que recebe uma previdência muito boa. Não é eles. A principal vítima dessa guerra moderna são os civis. E aí a economia do país como um todo. Terceira questão, as duas guerras são descentralizadas temporal e espacialmente. O que significa isso? Não tem o início da guerra e o final da guerra. Tipo assim, vem cá, assina aqui, estamos declarado estado de guerra. Não existe isso mais nessa guerra de hoje. E espacialmente, no sentido de que não existe um teatro de guerra. Eu não posso falar assim, olha, o conflito está acontecendo só na cidade de São Paulo. Isso está disperso, espalhado no campo, na cidade. E uma última dimensão em que elas são coincidentes é a ideia de que elas são guerras de desgaste. Então, você vai ali tentando, é isso. Como você não vai de cara, você vai pelas beiradas, são guerras de desgaste. Você não consegue a vitória normalmente logo no primeiro ataque. E, nesse sentido, o fator surpresa é fundamental. Gente, tudo que eu falei aqui agora, que em teoria é novidade na guerra híbrida, já existia, isso é velho. O que é novo? E aí a gente precisa se dedicar para o que é novo. 3 coisas. A velocidade. Uma informação que você produz chega imediatamente na outra. Um ataque, um protesto, uma pessoa que bota fogo no corpo. Isso é imediato. Antes precisava atravessar oceanos e cabos e às vezes nem chegava. Então, essa é a primeira dimensão. Muda a velocidade dos acontecimentos. A conjuntura voa, a gente sente isso e isso de fato acontece. A segunda dimensão, que é a novidade, a abrangência. Não tem mais a opção de eu estar fora da luta política. Ela chega no meu celular. Por exemplo, eu sou do interior. E aí minha mãe sempre falava assim, que não, quando teve 64, demorou para as pessoas ficarem sabendo o que estava acontecendo, o que tinha rolado. E é isso, eu nem sou eu sou do interior de Minas, então assim, nem é tão interior. Aqui é periferia, mas imagina a periferia da periferia da periferia em algum estado, por exemplo, no norte do Brasil, onde as comunicações demoravam para chegar. Essa turma, muitas vezes, ficou por fora mesmo do que estava acontecendo. Isso não existe mais. Lá na roça, o povo sobe o morro para poder achar um sinal de celular,
para poder conseguir mandar uma mensagem. Então, a abrangência das coisas mudou, outro nível. E a terceira dimensão é da customização. E aí vem bem essa discussão da lógica de dados, logaritmos e etc. Você customiza, né? Você lê no seu celular a informação que você gosta, porque alguém ajeitou ela para você receber ela que você gosta. Então, assim, é diferente. Antes, tinha essa dimensão da propaganda na guerra. Mas eu, num avião, sobrevoava uma cidade e soltava panfletos. Aí você ia lá e lia o panfleto. Eu ia ler o meu panfleto. O Frei Beto fala assim, a gente lê o texto no contexto a partir dos nossos pretextos. Então, cada um lia o mesmo texto de uma maneira diferente. No caso das guerras como elas são travadas hoje, isso já é customizado. Então, é como se cada um recebesse um panfleto feito especialmente para você. Olha que legal. Então, assim, essas três dimensões são mudanças qualitativas da forma como as operações psicológicas, por exemplo, podem ser feitas. E aí, por isso que eu comecei falando da música com a qual a gente abriu, que é a música que dá o nome do livro. Isso faz com que tenha ocorrido um salto de qualidade em como a ideia antiga da contra-revolução, da doutrina contra-revolucionária francesa, que foi feita, principalmente direcionada contra as guerras de libertação nacional da África, então, essa ideia de conquistar corações e mentes, é muito mais fácil quando você tem as informações customizadas, quando a informação chega rapidinho e quando qualquer um vai estar sempre recebendo informações. E aí concluo, eu também já falei pra caramba, chegando agora já bem do chão, nas táticas. Vocês lembram da grande estratégia que eu conversei lá no início? A grande estratégia é como se fosse a cabeça de um polvo. Lá vou eu com as minhas mãos de novo. Com uma cabeça de um polvo. Cada possibilidade tática é um tentáculo. E aí, os tentáculos são múltiplos quando são as possibilidades táticas. Você pode tentar provocar protestos de rua, que é aí o que alguns autores vão chamar de revolução colorida. Você pode tentar fazer esse uso massivo de fake news, então, e abalando mesmo, seja construindo uma ideia de massa, um pensamento de massa, seja abalando as crenças que aquela população tem, é uma possibilidade. Você pode fazer sanções na economia, você pode ter práticas de espionagem na área de ciência, indústria, 5G, você pode adotar ferramentas de comunicação mesmo, mas nem precisa ser as de WhatsApp, já que eu dei exemplo das redes sociais e tal, mas não, as grandes mesmo, assim, ter televisão integrada com rádio, produzir uma mesma comunicação. Você pode usar o judiciário e praticar o tal do lawfare, que todo mundo na verdade é isso, você usa uma ferramenta daquele próprio Estado para poder fazer e travar a luta contra ele. Você pode fazer isso através do legislativo, financiando políticos que vão defender suas bandeiras, você pode fazer isso através do executivo, você pode fazer isso através dos direitos humanos, falando que um Estado viola direitos humanos e, por isso, ele deve ser vítima de uma intervenção humanitária. Você pode fazer isso usando o meio ambiente, falando que não, vocês não estão protegendo a Amazônia, que foi isso que falaram para o Evo Morales. Então, você deveria ser vítima de uma intervenção internacional. Então, assim, os tentáculos, gente, são múltiplos. Então, tão múltiplos quanto são os tentáculos, precisam ser as nossas possibilidades de resistência. Para cada tentáculo, precisa existir uma contra-estratégia. E aí, a questão é identificar, por aquele tentáculo, como que as coisas estão funcionando. E aí o Piero Lerner trouxe uma contribuição que eu achei interessante sobre essa coisa do tentáculo. Que eu não entendo nada de biologia, viu, gente? Então, se alguém entender e eu estiver falando coisa errada, vocês me mandam depois uma mensagem falando que eu falei uma coisa errada. Sobre essa questão da biologia. Porque além da cabeça, repetindo, o mais importante é a grande estratégia, a cabeça. Cada tentáculo é como se eles estivessem, não é neurônio que o povo tem, é uma outra coisa. Mas ele tem um grau de autonomia. Então, ele consegue também operacionalizar aquela grande estratégia naquela tática ali concreta. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento tentáculo por tentáculo e construir estratégias de resistência. Termino falando sobre isso, porque quando a gente fala, olha para vocês verem, eu dediquei dessa fala inteira 4 minutos sobre as táticas. E quando a gente fica falando de guerra híbrida, a gente fica achando que o mais importante são as táticas. E aí, o que acontece? Fica todo mundo parecendo uma barata, como se o povo estivesse te dando uma daqui, uma daqui, uma daqui, e você fica tonto e não consegue reagir.
Quando a gente vai por partes, a gente vai, de fato, identificando o que está acontecendo, é mais efetivo a gente construir estratégias de resistência em cada uma dessas áreas. Aí, se eu fosse citar uma, por exemplo, no legislativo, qual que é a principal ofensiva que a gente tem diante da gente no legislativo? Isso não está no livro, tá, gente? A UPL contra terrorista. Não vou falar sobre ele, porque não está no livro, mas se alguém quiser, a gente depois conversa um pouco sobre isso. Então, dei um exemplo aqui. Se uma vez que essa é a principal tática que eles estão levando nesse terreno específico, que é o legislativo, qual que é a tarefa principal nossa? Não deixar com que esse PL siga adiante. E aí, por aí vai. A gente poderia construir uma contra-resistência em cada um desses tentáculos. Obrigado pela paciência. Fico à disposição para perguntas, comentários, dúvidas, algum conceito que tenha passado muito rápido. Muito obrigada, Ana. Aqui o pessoal está elogiando muitíssimo e faço deles as minhas palavras, que essa aula está excelente, realmente maravilhosa. Fernando, eu quase te interrompi, mas falei, não, a gente faz um bloco de perguntas. O Fernando mandou aqui, Fernando Nogueira mandou aqui no nosso chat. Fala para a professora Ana continuar falando o quanto quiser, sensacional a aula. Então, assim, a gente te escutaria por mais pelo menos umas 2 horas tranquilamente. Muito bom mesmo, obrigada. Durante a exposição da professora, a gente foi compilando aí comentários, dúvidas, mas se vocês ainda tiverem alguma coisa na hora das respostas da professora, que vocês acharam que ficou, não quiseram perguntar no momento, pode mandar, que a gente vai anotando tudo e eu vou fazendo blocos de perguntas aqui para professora. Relembrando que essa aula de hoje está sendo transmitida não só aqui pelo ambiente do Zoom, mas também pelo YouTube, pelo Facebook, né, pelas redes sociais da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo e também na página dos companheiros do MST. Quem está aqui no nosso ambiente do Zoom já ganhou um exemplar do livro, uma cópia do livro, mas quem está assistindo a gente aí pelas diversas plataformas também pode concorrer a uma cópia. A gente está fazendo um sorteio hoje e para participar basta vocês comentarem aí, eu estou acompanhando o hashtag Curso Emergências na plataforma que você estiver assistindo a gente e amanhã acompanhar lá os stories da Editora Expressão Popular que a gente divulga o nome de quem ganhou, vocês entram em contato e a gente te envia o livro. Ana, eu estou pensando em fazer daquele jeito que a gente fez semana passada, bloquinhos de perguntas, 1 ou 2 perguntas, para dar para a gente expandir bem no que o pessoal falou, tudo bem? Então, eu vou começar pela pergunta da Luciane Ângelo. E ela fala, minha pergunta está relacionada com os blocos. A Guerra Fria, Guerra Fria, a gente já fala em bloco, a cabeça já vai direto para lá, mas não é a Guerra Fria. A guerra fica muito mais individualizada nesse item de novidade que a professora pontuou agora nessa parte final da aula. Então, como ficam as estratégias dos blocos, não só econômicos, mas também de interesses? Como organizar e mobilizar esse ente coletivo? E o Arlindo Lourenço, ele traz um comentário que já pode dar um gancho aí para a nossa próxima parte. Né, que ele faz um comentário sobre... Na semana passada, discutimos questões emergentes da Colômbia, do Haiti, do Peru, discutindo a interferência dos Estados Unidos nesses e em outros países. Essa semana, assistimos aos eventos acontecidos em Cuba e, de novo, parece que o Tio Sam está envolvido. É o imperialismo na sua forma mais voraz nesse começo de século. Eu queria aproveitar o gancho aí do Arlindo, Ana, e colocar uma pergunta minha. Nesse sentido, como a gente analisaria, dentro dessas chaves, né, desses pontos de análise que você falou, como a gente analisaria esse processo recente que a gente está vendo aqui na América Latina? E vou deixar esse o primeiro bloquinho e depois a gente volta. A palavra é sua, professora. Bom, Luciane,
eu acho que quem estuda teoria da comunicação talvez fosse te responder até com mais qualidade do que eu. Porque, assim, parece individualizado, mas não é. A gente é todo mundo muito parecido. Nossos cabelos são parecidos, as roupas, as coisas que a gente valoriza, as coisas que a gente não valoriza, os interesses, eles são, de fato, muito mais amplos e coletivos do que parecem, embora existam contradições nesse processo. Uma contradição que, para mim, por exemplo, eu acho ela sempre interessante, é que quando você pergunta para uma pessoa, você pergunta assim, como que você acha que o país vai estar ano que vem? A pessoa sempre fala assim, o país está uma merda, nós estamos lascados, tá, 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 tá. Aí você pergunta para a mesma pessoa, mas e você? Como você vai estar? Ah, não, para mim as coisas vão dar certo. Então, assim, existe sim essa contradição entre como que se forma a percepção da própria pessoa sobre si, sobre o mundo, e entre esse todo, dessa maçaroca e desse ajuntamento das percepções coletivas. Mas, em geral, na sociologia é isso, o comportamento ele é de massa, tem muitos motivos para isso acontecer, que não são só propaganda, e ele já era assim, inclusive, antes desse processo de WhatsApp e da comunicação chegar na ponta da linha. Então, assim, essa guerra ela não é tão individualizada quanto parece, é só a comunicação, as formas e as ferramentas de propaganda que elas são individualizadas. A estratégia ela é comum, é isso. E a estratégia dos Estados Unidos, nesse momento, repetindo, é não permitir a emergência de outras potências que consigam concorrer com eles. A ideia deles é evitar o segundo elefante. Lembrando que a nossa ideia não é nem evitar o segundo elefante, a nossa ideia é nós somos a grama. Elefantes pisam na grama com muita força. A nossa intenção é se a gente conseguisse ter vários animais no cerrado pesando menos, ia fazer com que todo mundo sofresse menos. Então, essa é a ideia também da multipolaridade, o que nos interessa dentro dessa formulação. Ter mais animais. Eu falei do elefante, pode ser na savana também, mas aí cada um que territorializa. E lá vou eu fazer outras metáforas com biologia que não dão certo. Com relação ao que você trouxe, Aline, que o Arlindo também trouxe, para mim, a formulação do Grossfogel é aquela que caiu como luva, assim. Essa ideia mesmo de, olha, o que está acontecendo nesse momento não é, assim, uma temporada, sabe? Assim, é um ciclo. Ah, a gente teve um ciclo progressista e agora a gente vai ter um ciclo... a gente teve um ciclo... aí depende do país, mas, assim, um ciclo regressivo, né? Assim, alguns países com características fascistas e outros não. Aí a gente vai ter outro ciclo progressista. Não acho que é por aí que vai funcionar. Assim. O cenário internacional está estruturado de outra maneira do que era, por exemplo, há 25 anos atrás. O fato da ascensão da China impacta no comportamento dos Estados Unidos diante da América Latina. Então, por isso que eu falei que eu acho que a formulação dele é bem correta. Essa ideia de que se é uma boa notícia para o mundo, a largo prazo, no curto prazo para a gente, não é. Eles vão se tornar mais agressivos. Então, o que aconteceu em Cuba, o que está acontecendo em Cuba, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Argentina, um pouco menos, Brasil, tudo isso assim, não é um episódio que vai passar. Essa é uma tendência que vai permanecer enquanto essa correlação de forças internacional está estabilizada dessa maneira. Então, assim, acho que a tendência é continuar um continente pegando fogo, como está pegando fogo nesse momento. Como que isso vai se estabelecer internamente depende de cada Estado nacional, depende de várias outras coisas. Mas que a ofensiva vai permanecer e vai se tornar cada vez mais intensa, eu não tenho dúvidas. Ótimo, obrigada. Eu esqueci, a hora que você falou, eu lembrei, estava aqui eu estava lendo esses dias. Esse aqui é o livro que você mencionou do Samir Amin, né? Esse sim, esse é o do Samir Amin, do Vijay. O outro do Vijay eu tenho aqui no bloquinho. Gente, foi Paixão Fulminante esse livro, sabe? Paixão Fulminante, aquela que você... Esse é maravilhoso. Esse livro realmente... Eu vou achar que está aqui também. Aliás, todos dessa... Depois a expressão popular me agradece pelos meus sites. Para quem quiser entender, inclusive, sobre estratégias de guerra alternativas, já que eu falei, olha, os Estados Unidos venderam uma receita de sucesso sobre como ganhar guerras, mesmo eles perdendo. Mas teve gente que ganhou as guerras
e não vendeu uma receita de sucesso. Aí eu recomendo o livro do Miguel sobre o Mao e a Revolução Chinesa, que é bem legal e traz um pouco essa possibilidade assim, de pensar a guerra revolucionária e outras alternativas. Muito bom. Valeu, viu? Expressão popular. Esse também é pela expressão popular. Mantendo aqui, professor, antes de fazer um grande bloco, eu vou fazer uma pergunta só, mantendo a linha da América Latina. O Rogério Nascimento, ele queria perguntar para você como interpretar a questão das Ilhas Malvinas nesse processo imperialista anglo-americano e como pode se afastar os países extra-região da América Latina. As Malvinas é aquela típica coisa que acontece que quando a nossa ficha não cai, é de desanimar da vida. Porque, assim, as Malvinas é aquilo. Em teoria, nós temos um tratado, que é o TIAR, que faz com que a gente tenha um combinado entre os países americanos, entendidos aí enquanto América do Norte, Central e América do Sul, que qualquer agressão contra um de nós seria entendida por todos nós como uma agressão ao continente. Então, a gente ia juntinho defender qualquer um de nós que sofresse uma agressão. O que aconteceu? A Argentina sofreu uma agressão. As Malvinas são um exemplo concreto da agressão da Inglaterra, que deseja se manter enquanto uma potência colonial. A gente acha que isso é velho, que acabou essa ideia de colônia. Não. Tem uma, inclusive, aqui em cima, viu, gente? Que é a Guiana Francesa. E ali embaixo, que são as Malvinas. Mas, de toda forma, essa questão é isso. Eles atacam as Malvinas, eles desejam manter para eles aquele território. Aí, o que a gente faz? O que a gente faz? O que os Estados Unidos fazem? Ficam a favor da Inglaterra. Olha, é óbvio, eles são anglo-saxões, brancos e protestantes. Ou seja, o tratado que a gente escreveu e que foi agora recente, que a gente acha, aí é isso, tem umas coisas que a gente acha que morreu e não morreu, que a gente não enterrou. Aí alguém qual país que foi, gente? Agora eu esqueci, me fugiu que país que foi. Mas que resgatou o TIAR para atacar a Venezuela. Então, ou seja, a ideia mesmo de que não foi os Estados Unidos, foi algum outro país da América do Sul que resgatou o TIAR. Aí os Estados Unidos também aproveitaram, agora eu não lembro. Mas, de toda forma, assim, eu acho as Malvinas um exemplo muito concreto de que não se pode confiar no imperialismo nem um tiquito assim. Porque é isso, nem tendo um tratado de que a gente ia se defender, todo mundo junto, isso não aconteceu. Os amigos, de fato, são os anglo-saxões brancos e protestantes. Então, acho que as Malvinas são um bom exemplo, de fato, de que essa ideia de segurança multidimensional, de que a gente tem que pensar uma defesa hemisférica, de que nós necessariamente estamos alinhados aos Estados Unidos. Minha gata na janela. Nós necessariamente estamos alinhados aos Estados Unidos, e isso vai garantir a nossa segurança, é um equívoco. E aí, vou até puxar um ganchinho, porque eu acho que a gente passou por isso rápido. Essa ideia de que cabem às Forças Armadas latino-americanas a segurança interna. Faz o quê? Você não consegue, você não tem nem preparo, nem armamento, de fato se defender contra possíveis agressões externas. Porque é isso, você está preparado para lutar contra o inimigo que é seu próprio povo. As Malvinas também são um bom exemplo disso, porque a derrota das Forças Armadas argentinas foi acachapante, né? Então, exemplifica exatamente que o discurso dos Estados Unidos nos desarma diante das possíveis e prováveis, na verdade, enfrentamentos que a gente vai ter a nível global. Que é isso, a gente estava armado para enfrentar o povo. O exército argentino estava preparado para enfrentar o povo argentino em luta. Não estava preparado para enfrentar uma possível guerra com uma potência estruturada, como foi o caso da Inglaterra. Aproveitei para puxar esse gancho. Excelente. Aqui, Ana, o Big Brother, né? Nosso Big Brother de bolso, o olho que tudo vê e tudo sabe, do Google, refrescou aqui minha memória sobre o TIAR. Foi um grupo de 13 países dentro da OEA que utilizaram esse mecanismo completamente fora de tudo, né? Inclusive Estados Unidos, Brasil e Colômbia. Todos eles lá.
A gente recebeu aqui mais várias perguntas, eu vou tentar fazer todas hoje. E uma que eu achei muito interessante, do Arlon, desculpa se eu falei seu nome errado. Qual a opinião da professora sobre o conceito teórico da guerra híbrida ser tão difundido entre os militares brasileiros? Concorda que podem estar operando o conceito, tal qual aponta Pierre Lenier? E, casando com essa, o Caio pede, Ana, você poderia, se possível, explicar um pouco mais a diferença entre tática e estratégia? Bom, eu estava com o microfone aberto. Vamos começar, então, pela questão do Arno. O Piero, ele instrumentaliza o conceito de guerra híbrida para pensar dentro do Brasil. Então, a maior parte da formulação dele é caracterizando que as Forças Armadas brasileiras estariam travando uma guerra híbrida contra o Brasil e o povo brasileiro. Não é uma formulação que eu adoto. Assim, eu até discuto Forças Armadas, mas eu tenho um problema com o conceito de guerra híbrida e eu imagino que eu tenha falado bastante sobre ele. Eu acho que o Pierre, ele vem da antropologia, então isso também traz para ele um olhar diferente. Eu venho da ciência política, da ciência social, eu gosto de dados um pouco mais quantitativos, de cruzar variáveis. Então, nesse sentido, eu acho que a gente olha também para o conceito de uma maneira um pouco diferente. Para mim, a grande armadilha que a gente não pode cair com relação a esse conceito é olhar para ele de forma estática. Então, pensar assim, sabe como se fosse uma questão... Como se tudo tivesse desenhado, quase como se fosse astrologia. Então, assim, olha, a guerra híbrida, eles planejaram isso, planejaram aquilo, e vai dar naquilo. E eu acho que esse é um risco que, dependendo do leitor, a gente corre quando olha para uma outra coisa específica que o Pierre escreve. Então, acho que tem esse cuidado que o leitor tem que ter quando lê, quando ele está falando sobre guerra híbrida. Esse cuidado mesmo específico, de olha, a luta de classes é um campo aberto. Então, todas essas ferramentas táticas que eu trouxe aqui não estão dadas, não estão determinadas. As lutas estão sendo travadas. Senão, a gente, inclusive, tira o papel da agência do sujeito, né? E tira a nossa própria razão de se engajar em qualquer coisa, porque o resultado já teria, a priori, sido determinado. Então, acho que o Pierre é excelente do ponto de vista do levantamento de dados, mas eu acho que o conceito em si é frágil. Por esse motivo, ele é polissêmico, é um conceito formulado pelos países que são países centrais, e acho que ele é pouco didático, porque é isso, se híbrido é qualquer coisa com qualquer coisa, a gente não se prepara para, de fato, o que está acontecendo, a gente só fica no abstrato, pode acontecer isso, aquilo, outro. Então, com relação ao conceito, a minha resistência principal é essa, é uma resistência operacional, não é só um debate acadêmico, de que eu acho que é melhor. Eu até poderia fazer esse debate, mas não é isso. É um debate operacional, do que nos instrumentaliza melhor para reagir aos desafios que a conjuntura nos coloca. Com relação ao conceito de tática e estratégia, a estratégia assim, é o que orienta na teoria militar. Na verdade, se a gente fosse fazer essa discussão num curso marxista, de teoria marxista, talvez eu usasse outra formulação. Mas na teoria militar, a estratégia é quando você consegue, de fato, orientar todos os recursos que tem naquela nação. Então, são recursos humanos, recursos naturais, recursos de infraestrutura. Então, isso vai desde o número de pessoas, a natalidade que as mulheres daquele país têm, o tamanho daquele país, a fronteira. Então, assim, todos os recursos que aquele país dispõe, seja em situações de guerra, seja em situações de paz, para conquistar os seus objetivos políticos. Então, é como se você estivesse falando assim, ó, a reunião de tudo para chegar lá longe. As táticas, aí já é uma questão mais específica mesmo. Então, é assim, olha, para chegar lá longe, eu posso dar um passo por aqui, eu posso andar esse pedaço aqui de skate, eu posso andar aquele pedaço ali de motocicleta. Então, assim, são diferentes táticas para você conseguir chegar lá longe.
Aí tem toda uma teoria, uma discussão que a gente poderia fazer sobre qual que é a tática mais adequada. Aí eu ia te falar assim, não, mas aí depende do terreno, depende da correlação de força. Então, nenhuma tática, a priori, é melhor. O mais importante é a gente sempre identificar qual que é a estratégia. Então, assim, aonde que se quer chegar? A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você consegue usar melhor os recursos que tiverem disponíveis para você. Não sei se eu fui clara, Caio. Excelente. Tem um livro da expressão popular, que é da Martha Harrick, sobre tática e estratégia, muito bom. A professora tá mais em dia com o catálogo da editora que a gente mesma. Muito bom as indicações. Depois a gente pode, inclusive, mandar aí os links para vocês, né? Mandar os nomes dessa bibliografia excelente que a professora está passando. Ana, agora eu vou fazer um bloco de perguntas do pessoal que está vendo a gente lá pelo YouTube. A gente tem a pergunta de duas companheiras. A Suzy Kelly Calil Matias, ela pergunta: além da receita, dever-se-ia, difícil a gente ler, mas nunca fala, né? Dever-se-ia acrescentar a vitória da narrativa, e essa está muito fincada no pilar cultural? E a Nina Veras pergunta: você usa a categoria sistema mundo ou a do imperialismo? Qual é a diferença? E tá chegando mais um, bem agora, do Leandro José Clemente Gonçalves. Ana, nessa ideia de guerra híbrida, com planos supostamente perfeitos, ele coloca perfeito entre aspas, não estaria ausente uma consideração clausewittiana sobre a fricção na guerra? Você pegou um bloco pauleira e aí tem duas pessoas que eu sou apaixonadas. Inclusive, não sei, quem quiser saber mais sobre Revolução dos Assuntos Militares, procura as coisas do Leandro, que está aí no YouTube, porque é ele que eu li, ele está inclusive citado na bibliografia do livro, para poder falar sobre a RAM. Com relação... E o Leandro, ele foi assim, no pulo de uma diferença, de fato, que a gente tem de entendimento sobre o conceito de guerra híbrida. A gente falou, eu e Miguel, e, por exemplo, a formulação do Piero. A gente continua entendendo que os objetivos na guerra continuam sendo determinados pela política. Essa é a formulação do Clausewitz, ou seja, as razões estão sempre na política. A guerra é como ela se manifesta, mas como você explica, como você resolve, na política. O Piero, ele entende que a política, de fato, ela é revertida, ela deixa de funcionar como política e passa a funcionar no sentido da lógica da guerra permanente. Então, o pulo do gato, de fato, do Clausewitz. No livro, a gente defende que o Clausewitz continua válido, continua atual, no sentido de que você pode dar o nome de domínio do espectro completo, de guerra híbrida, de revolução dos assuntos militares, no que você quiser. As razões e as motivações continuam na política. Então, a gente continua aderindo ao Clausewitz no livro. Com relação ao que a Nina trouxe, eu entendo que a teoria do sistema mundo, ela bebe na formulação sobre imperialismo do Lenin mesmo. É uma outra formulação. E aí, acho que aí se abre mesmo toda uma janela. A formulação sobre imperialismo é o que traz a leitura marxista para as relações internacionais. A teoria do sistema mundo é uma forma de interpretar como o mundo se organiza a partir dessa lente marxista. Eu acho que ela é útil, eu acho que ela é válida, mas eu trouxe aqui também, por exemplo, a Anister, que eu acho que traz uma outra formulação que também contribui. A Anister Sestenha, que é a que fala da brecha, dos alinhados, que eu falei lá no início da aula. Trouxe aqui o Samir Aman, que também... Samir Aman, Samir Amin, cada um chama de uma coisa, mas tá. Que também traz essa formulação, uma outra formulação que também está nesse mesmo leito teórico. Na CRI, o povo é uma formulação que é um pouco de briga, né? Tal autor constrói brigando com outro autor. Isso vem muito de uma ideia que a gente tem de olhar para a história de formulação das RIs, de que são liberais e realistas brigando. Então, uma interpretação realista de mundo brigando com uma interpretação liberal de mundo. Como eu venho das ciências sociais, eu vejo isso um pouco como escolas de pensamento.
Então, escolas mesmo, assim, elas são cumulativas. A teoria do imperialismo é o que possibilita a formulação da teoria do sistema mundo. A teoria da dependência, que também está nesse leito, é o que possibilita a formulação do Samir Aman sobre esses 5 monopólios. Então, é quase como uma escola de pensamento mesmo, e as coisas vão se conversando. Então, eu pelo menos, caminho por aí, vou tentando encontrar o que eu vou vendo que é bom e ruim, e está melhor ou pior em cada um dos que vão aparecendo dentro de uma mesma escola de pensamento. E com relação à questão da Suzele, a Suzele é homenageada no nosso livro, a dedicatória para ela. A Suzele foi minha orientadora de mestrado, é hoje de doutorado, é hoje minha tutora no pós-doutorado, ela é uma parceira intelectual, e eu não entendi a pergunta que ela fez. Então, depois eu vou ler no YouTube, mas eu não sei assim, se eu estou entendendo o que ela está provocando, é porque uma parte da batalha é, de fato, de narrativas mesmo. Que a gente vê as Forças Armadas, por exemplo, travando isso fortemente no Brasil quando a gente pensa no que foi o regime militar. Um exemplo claro, dentro do nosso campo, todo mundo vai falar essa dimensão de, olha, teve um golpe, foi um golpe dos militares alinhados a uma burguesia interna, houve apoio internacional, então não tem um consenso nessa formulação. Para eles, não, é uma outra narrativa. A narrativa deles é que não, foi uma revolução que impediu que o Brasil se tornasse um país comunista, como era Cuba. Então, assim, existe uma disputa, que é uma disputa mesmo de narrativas, que é determinante naquele processo de conquistar corações e mentes. Porque é isso, você quer conquistar corações e mentes para uma ideia, né? Então, nesse sentido, a hegemonia cultural nesse campo, os 4 campos, ela é fundamental para instrumentalizar também uma hegemonia mais geral de um país sobre o outro, de um pensamento sobre o outro. Então, não tenho muita certeza se era isso que ela estava provocando, mas, sem sombra de dúvida, a batalha de narrativas ela é aberta. E aí, fake news, né, versões múltiplas. Eu trouxe o exemplo de 64, mas a gente poderia procurar exemplos também mais contemporâneos. Perfeito, obrigada. Muitos comentários aqui, agradecendo a Luzinete, por exemplo. Ana, obrigada pela magnífica aula, suas explicações são fundamentais para entendermos o cenário complexo que estamos vivendo, principalmente nesse cenário de guerras em que a tática estadunidense aponta seus canhões para os países periféricos, como acontece nesse momento com Cuba. E você citou, né, essa parte final da fala, o Claudomiro pergunta, já vou fazer o gancho aqui antes de entrar, tem várias na fila, mas vou aproveitar esse gancho que eu estava lendo o chat aqui enquanto você estava fazendo. O Claudomiro pergunta se o que a CIA fez junto aos governos militares na América Latina foi guerra híbrida. Claudomiro, a nossa preocupação não tem que ser classificar o que foi guerra híbrida, o que não foi. É entender que a CIA faz parte de um projeto de imperialismo, de manutenção da hegemonia estadunidense no mundo. E eles anunciarem que estão vindo passear na América Latina, porque foram na Colômbia, vieram aqui, só isso já diz muita coisa. Eles não anunciam que eles estão passeando. Eles anunciarem, passam uma mensagem para esses países, inclusive, de que a gente está aqui sentindo o termômetro. Eles vieram mesmo assim, um conjunto de países, ou tiveram vitórias, ou quase tiveram vitórias, de forças não necessariamente alinhadas ao que seria a hegemonia estadunidense. Vocês viram agora que eu sou mineira, então passa um trem aqui do lado da minha casa, então daqui a pouco ele vai apitar, faz parte da vida, a gente para um pouquinho se for o caso. Ele está apitando literalmente aqui agora. Então, assim, essa é uma primeira dimensão. E uma segunda dimensão, de sentir o termômetro, né? É um pouco, no caso do Brasil especificamente, assim, eu entendo que o plano A de um governo, como é o perfil do governo Biden, não é um governo com o perfil do governo Bolsonaro. Eles precisam de um país estável, alinhado a eles, diante desse cenário de instabilidade continental. Então, assim, para eles, um plano A seria uma direita limpinha, uma direita gourmet, né, fofa e alinhada, muito mais parecida com o que é o projeto do Biden.
o Bolsonaro, a nível global, ficou muito associado com a imagem do Trump, com as propostas que ele traz, com as formulações que ele trazia. E é isso, é a oposição que ele tem interna. Então, acho que ele veio, para além de sentir um pouco o termômetro, ver também e influenciar nessa correlação de forças interna aqui do Brasil. Então, com relação à CIA. E aí tem um outro livro da expressão popular, que é o Balas de Washington, do Vijay Prashad, que eu acho que esse é do ano passado, que aí ele traça, literalmente, assim, a cronologia de todos os golpes da CIA aqui no nosso continente. Então, assim, as guerras híbridas, como vocês estão chamando, não, que eu não gosto muito mesmo do conceito, uma das formas de levá-las a cabo é, de fato, através de intervenções da CIA, seja através de inteligência, operando, matando um presidente, se precisar, mas não só essas, né? Tem outras formas também para levar a cabo essas ofensivas dos Estados Unidos aqui no nosso continente. Perfeito. Ana, o Rodrigo Lentz, que é autor de um futuro livro aqui dessa nossa coleção Emergências, que está no forno agora, justamente sobre os militares brasileiros e a política, ele tem 2 perguntas para você. Então, eu vou fazer um bloco só com as perguntas dele. 1. Qual seria a importância para os movimentos sociais e a sociedade democrática pensar sobre a guerra hoje? E 2, qual o papel do debate sobre o projeto nacional brasileiro com perspectiva de classe e buscando formar hegemonia nesse cenário do pensamento guerra? Perguntas muito boas. Aliás, todas. Hoje a gente está. E o Rodrigo é pesquisador do Instituto Tricontinental. Aí. Então, também contribui nessas formulações que a gente constrói. Vamos começar, então, sobre a primeira pergunta, né? Para que pensar sobre a guerra? Na verdade, eu defenderia, eu devolveria essa pergunta no sentido de que a gente precisa, na verdade, pensar sobre defesa, não necessariamente sobre guerra. Porque, inclusive, na nossa Constituição, na Constituição brasileira, a gente já está explícito a ideia de que o Brasil não se propõe a cometer nenhuma ação ofensiva contra outros países. Sim, ações defensivas. Então, guerra, no caso do Brasil, implica em pensar defesa. A gente pode pensar cenário internacional, mas é pensar defesa, como operacionalizar a nossa defesa, e não operacionalizar ataques nossos contra outros países latino-americanos. E aí, com relação a pensar sobre defesa, e aí já conecto com a resposta sobre o projeto nacional. Tem uma piada, que se eu não me engano foi o Breno Alto que estava fazendo um dia, sobre por quê, para que serve, na verdade, isso tudo, né, que a gente está aqui conversando. A gente pode pensar assim, qualquer governo que tenha um projeto nacional, em que parte desse projeto nacional proponha a alteração do status do Brasil no mundo, ou seja, que se proponha a fazer com que o Brasil deixe de ser um país dependente, deixe de ser um país de semi-periferia e se torne um país global, que de fato esteja no jogo principal, qualquer medida de reforma nesse sentido vai gerar uma contraofensiva internacional. Ou seja, não precisa nem ter revolução, não, viu, gente? Qualquer reforma gera reação internacional. Defesa serve para isso, para garantir que quando a soberania nacional, quando a soberania popular chega a esse espaço, né, que é a cadeira do executivo, mas chega também a um espaço de poder, ou seja, que vai para além do executivo, que essa soberania, ela de fato tem a capacidade de decidir. Então, que diante dos constrangimentos externos, ou seja, dessas possibilidades múltiplas de agressões, que a gente tenha condição de resistir. É para isso que serve defesa. E aí, se a gente quer mudar no nosso projeto de país, se a gente entende que a gente quer deixar de ser um país dependente, a gente já tem que contar certo, contar batatas, favas dadas, de que vai existir uma resistência internacional. Então, acho que é para isso que a gente tem que pensar sobre defesa. Para além de pensar sobre guerra, para além de pensar sobre paz. Embora, acho que uma ressalva que seja pertinente, historicamente, a bandeira da paz foi uma bandeira dos revolucionários.
ela foi fundamental, por exemplo, para o processo de construção da Revolução Russa. A gente que foi deixando essa bandeira como se fosse uma bandeira secundária, não é um negócio relevante, igual mais ou menos a gente faz com a bandeira do internacionalismo. A gente acha que é importante, que é fofo, mas fica ali no canto da sala. Acho que quando a gente olha para essa exposição, é isso, a gente olhou para um sistema, e o livro também é todo organizado assim, está olhando para o mundo, para um sistema que é global. A bandeira da paz, a bandeira do internacionalismo tem outra conotação, porque a gente entende que para um país de semi-periferia se emancipar, ele precisa necessariamente de um projeto nacional que tenha conotações regionais. Então, o B de Brasil nos BRICS é um B de América Latina. E aí a gente, de fato, construir essas redes, essas possibilidades mesmo de cooperação, se possível, integração com os nossos vizinhos, é o que nos fortalece diante desse cenário internacional competitivo. Excelente. Pessoal, lembrando que vocês podem continuar mandando perguntas, comentários, que a gente vai ler aqui o máximo de perguntas possível. Ana, o Richard faz uma pergunta. Em termos de estratégia geopolítica, na verdade é um pedido, pergunta/pedido, gostaria que comentasse mais um pouco sobre essa suposta diplomacia informal, entre aspas, se é que podemos caracterizar assim, representada pelas distintas agências americanas utilizadas em intervenções na América Latina, e como estas burlam princípios, inclusive constitucionais, de soberania e não intervenção. A gente teve recentemente, né, uma visita aí da CIA oficial. Bom, eles não praticam diplomacia, né? Eles não negociam, eles são uma ferramenta mesmo, são um instrumento para essas intervenções, são uma agência. E aí eu acho que o que talvez toda essa discussão nos ajude a pensar nesse sentido é porque se a gente costuma pensar em agressões sempre de uma maneira muito formal. Igual a gente também costuma pensar em golpes, a gente já pensa logo aquela ideia mesmo, né? Dos blindados na rua, tanques, gente. Blindado é o nome técnico. Tanque, né? Vai lá na porta do palácio, o presidente desce. Existem múltiplas formas de dar golpes. Igual existem múltiplas formas de se organizar institucionalmente para provocar ofensivas. A CIA é um exemplo? Sim. Mas tem think tanks que financiam aí intelectuais, tem a própria possibilidade de levar essa turma para lá, para fazer esses cursos, e aí fala de cooperação e ferramentas. Tem até ferramentas mais, sei lá, futebol, jogos eletrônicos, tem outras formas, até mais soft, inclusive, que podem ser usadas. Assim. Então, acho que o que nós temos que fazer, na verdade, é sempre olhar com desconfiança. Por isso que eu estava conversando, olhar com desconfiança, assim. Talvez a gente esteja errado, mas sabe aquela coisa assim não custa nada, né? Desconfiar. Então, essa parte, aí, de fato, eu estou chegando à conclusão agora durante essa aula que talvez esse papo todo de guerra híbrida seja uma forma mineira de olhar para esse trem todo que esteja acontecendo, né? Comer pelas beiradas, olhar com desconfiado assim para tudo que está acontecendo, mas essa dimensão mesmo assim de estar municiado, está preparado para identificar, inclusive, possíveis operações psicológicas que façam contra nós. A gente não ficar desarmado por uma música, não ficar desarmado por um programa de TV, não ficar desarmado... ter algum motivo, por exemplo, para a moda camuflada estar tão importante no Brasil. Não é porque, de repente, verde claro começou a combinar com verde escuro. É porque tem um processo de militarização em curso na política e na sociedade. E aí as pessoas começaram a achar camuflado bonito. A gente que antes achava, sei lá, chita bonita. Então, acho que a gente tem que desconfiar. Eu acho que seria uma boa alternativa para a gente olhar para esses processos inteiros. Como dizem, a crise é política, mas também é estética, né, Ana? Para voltar camuflado a ser moda, estamos no mau caminho. Professora, a gente está entrando aqui na reta final aqui do curso, né? Vou fazer um bloco e depois uma pergunta final para você, depois que responder esse bloco.
Aqui a gente tem a pergunta do Rogério Nascimento. Professora, como entender a aproximação de China e Rússia na América Latina? A região tem a ganhar com estes parceiros, ele coloca entre aspas o parceiros, ou aumentar a dependência e impedir a integração regional? E o Cícero Batista pergunta sobre o Haiti, como você analisaria essa crise? Ele fala, senhora, mas eu me recuso, você é tão jovem. Nós temos que ficar mais amiga, porque eu gostei dessa coisa aí no final, de ser pesquisador sub-40, eu achei uma boa ideia. Mas, assim, vamos lá para a questão da China e da União Soviética. Eu fiquei pensando sobre... da União Soviética, dos Estados Unidos. Eu fiquei pensando sobre isso na resposta que o Miguel deu na aula passada sobre os dois modelos e como é que ele identificava que a China estava um pouco mais próxima do socialismo, então, nesse sentido, era um modelo melhor para se escolher. E eu provavelmente pensaria outra coisa, e é isso, a gente é autor do mesmo livro, mas a gente tem algumas diferenças, às vezes, em alguns pontos. Não que eu discorde dele, mas eu tenho um pensamento muito pragmático, e do ponto de vista do que significa para o Brasil essa competição. Para a gente, o melhor cenário é a multipolaridade. Não é um cenário em que se desenhe uma força muito grande da China diante de uma força muito grande dos Estados Unidos. Qual que é a vantagem da China para a gente? A China, historicamente, não é expansionista, o que é uma grande diferença para os Estados Unidos, que historicamente são expansionistas. Então, assim, normalmente, os acordos, durante muito tempo no Brasil, a gente achava assim, não, se a gente for muito legal com os Estados Unidos, eles vão nos ajudar a ser a potência aqui do subcontinente. Então, assim, se a gente fosse muito bacana com eles, a gente ia ser mesmo, sei lá, é daí que vem, por exemplo, a ideia do subimperialismo, né? De que, não, a gente ia ser o império aqui do sul. E essa é uma ideia que, de fato, não foi levada a cabo, né? Eu acho que os monopólios são um bom exemplo disso. A gente não tem armamento para isso, por exemplo, que é uma variável-chave para quem estuda Forças Armadas. Então, nesse sentido, assim, que eu não vejo que exista uma nova Guerra Fria, então a gente não precisa se alinhar a um dos polos, não existem dois modelos de sociedade, a gente está aqui tendo que decidir por um ou por outro, a gente enquanto país, Brasil, e eu entendo que a vantagem desse processo, aí não é a mesma lógica para a Rússia, porque a Rússia também foi um país expansionista ao longo da história. A vantagem de ter a China no tabuleiro é porque, historicamente, ela não tem essa prática mesmo de expansionismo, de incorporação de outros territórios. Então, talvez você consiga construir acordos mais favoráveis ao que nos interessa, mas também com muitos cuidados, assim. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, tem um estudo super interessante de como é que os chineses não são bobos também e compram o setor energético brasileiro, por exemplo. Então, áreas de infraestrutura crítica. A questão é que a gente não devia nem estar colocando à venda. Aí a culpa é nossa também de, peraí, isso não é uma coisa que a gente deveria estar colocando no tabuleiro. Então, nesse sentido, pragmaticamente falando, para a gente ter mais players, né, mais jogadores nesse tabuleiro internacional é bom, mas eu olho com desconfiança para todos os grandes jogadores. E acho que a nossa prioridade tem que ser a integração regional, que é com quem a gente está aqui mais próximo da América Latina. E a China também tem uma vantagem, que é a China nunca vai olhar para o Brasil como um pátio traseiro, até porque a gente está longe. Então, assim, de fato, longe geograficamente falando, a gente vai para a geopolítica mesmo. Nós não estamos na área de influência direta. Então, uma preocupação, por exemplo, que poderia ocorrer a outros países que estão ali no entorno, mas que não nos ocorre, mas tem que nos ocorrer no caso dos Estados Unidos, porque a gente está na área de influência direta deles. Com relação ao Haiti, a provocação que eu faria, porque assim, o Haiti ele é oferecido enquanto o case de sucesso das Forças Armadas brasileiras, que é a MINUSTAH, que foi a intervenção militar que gerou um conjunto dos generais que estão no governo Bolsonaro hoje. E o Haiti é isso, as pessoas olham como se fosse assim, você estabilizou o país. O que talvez o assassinato mostre para a gente é que não é possível a estabilização de fora para dentro. Não existe estabilização por intervenção internacional. Um processo de construção dos estados e de, inclusive, amadurecimento, de organização interna, depende, em grande última medida, dos próprios estados nacionais. Quando a gente vai lá tentar resolver
problemas que nós próprios criamos, porque é isso, as dificuldades do Haiti têm a ver com o processo de independência do Haiti, com a possibilidade de ter uma revolução negra nas barbas do Império, no momento em que a gente ainda tinha colônias no continente. Então, é um problema antigo. Mas, já que a gente está aqui conversando sobre militares, eu acho que ela evidencia que o nosso case, o nosso caso de sucesso, não foi tão de sucesso assim. Porque é isso, o país continua instável, as pessoas continuam passando todo tipo de dificuldade, de pobreza, de limitação, na vida mesmo, assim, né? Então, acho que eu provocaria isso para pensar lá, e para pensar aqui, a gente costuma pensar, pelo menos eu escuto isso muito aqui no campo progressista, de que não, eles foram lá no Haiti aprender a fazer GLO, que são as operações de garantia da lei e da ordem, aí fizeram isso lá no Rio de Janeiro, nas UPPs. Não foi isso que eles aprenderam no Haiti. Lá no Haiti, as Forças Armadas brasileiras experimentaram a oportunidade de ser Estado. Então, eles faziam assistência social, eles tinham relações internacionais, particularmente com os Estados Unidos e com os outros países da ONU. Eles tinham contato com a imprensa internacional. Então, assim, não é que eles estavam ali sendo polícia, eles não estavam ali só sendo polícia, eles estavam ali gerindo o Estado. E essa turma que estava lá gerindo o Estado volta para cá achando que está capacitada para gerir o Estado. E aí nós estamos nesse atoleiro que nós estamos, né, gente? Mas isso é outra conversa. Eu não vou nem abrir essa janela porque Jesus, né? Excelente, muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? A gente sempre fala muito da questão do GLO e pouco de que eles estavam aprendendo a ser Estado. Muito interessante. Eu queria uma aula só disso agora. Aí eu sugiro a Juliana Bigatão. Ah, pronto, vamos anotar. Inclusive, essa última pergunta, ela está relacionada mais ou menos com, não com esse tema, mas com as suas indicações de leitura. E eu vou encerrar com ela, porque ela é interessante. O Fernando Nogueira, ele faz um comentário, e assim, um comentário vira uma pergunta, né? Ele começou perguntando qual seria a categoria apropriada para a esquerda, assim, substituir coisas como revolution in military affairs, no sentido de compreender as novas formas de fazer a guerra, weaponizing, armatização, human terrain, enfim, um monte de conceitos e teorias que são difíceis de ter. Ele fala, eu confesso que eu comi uma bola enorme com esses conceitos, e que, na verdade, todos esses estudos que ele cita nesse comentário dele, são bastante, estou dando uma resumida aqui bem rápida, no esforço de pensar uma doutrina militar pela e para a esquerda nos enfrentamentos do futuro próximo. Aí ele cita, né, Liddell, Hart, Sun Tzu, Clausewitz, Luttwak, Bofar, Mao Tse, enfim, uma quantidade de nomes. E aí ele faz a pergunta, Miguel teve uma, essa é a sua pergunta de $1 milhão. O que estudar? Nossa, vai pegar muito mal se eu indicar alguma coisa que não for da expressão popular? Tô brincando. Eu acho, assim, que primeiro é uma prática mesmo, assim. Eu não tenho um conceito para substituir todos esses conceitos, mas eu acho que é uma prática que a gente, sul-americano, tem que ter, de olhar com desconfiança para esses conceitos. Todos os conceitos, eles carregam ideologias, carregam concepções políticas, então, assim, nada é neutro, abstrato, e pronto, morreu Bahia. Então, acho que, primeiro, essa é uma prática. A gente tendo essa prática, inclusive, você vai encontrar conceitos que são bons, que você vai concordar, que vai achar que explicam a sua realidade, e vai identificar esses conceitos que é isso, são conceitos que servem a eles, que não servem a nós. E aí, para mim, quem faz isso muito bem no Brasil é o Hector Sampierre, que é professor lá do programa Santiago Dantas, que é craque em pegar isso, assim, pegar um conceito, olhar para aquele conceito e falar assim, olha,
esse conceito não nos favorece por isso, por isso, por isso, por isso. E ele tem muitos textos, muitos artigos, ele faz isso com o conceito de terrorismo, ele faz isso com o conceito de segurança multidimensional, ele faz isso com o conceito de guerra total. Então, por exemplo, vou dar um exemplo desse de guerra total, já que a gente teve muitas perguntas sobre a América Latina. Como que ele descaracteriza? Não, de guerra de baixa intensidade. Os Estados Unidos, por exemplo, falam que travaram uma guerra de baixa intensidade contra a Nicarágua. Eventualmente, é como a gente poderia classificar também o que acontece na Venezuela, se eles travassem uma guerra de baixa intensidade. É baixa intensidade no sentido de que os Estados Unidos dispõem de um aparato muito mais amplo de ferramentas, inclusive armas, para fazer essas intervenções, seja no caso da Nicarágua, seja no caso da Venezuela. Mas se a gente for pensar para o povo da Nicarágua e para o povo da Venezuela, essa não foi uma guerra de baixa intensidade. Essa é uma guerra total, que mobiliza todos os recursos, assim, mobiliza todas as pessoas, está todo mundo engajado nela, querendo ou não, porque é isso, são países que têm menos recursos para engajar. Então, você vê, é a mesma guerra, mas os dois pontos de vista, que são diferentes, olham para essa mesma guerra de formas completamente diferentes. Enquanto para um é baixa intensidade, para outro é uma guerra total. Então, eu acho assim que se eu fosse, para mim, um autor brasileiro que faz isso bem, brasileiro não, porque ele é argentino, mas ele está radicado aqui já tem muitos anos, que faz isso muito bem, né? Olhar para conceitos e desconfiar desses conceitos, é o professor Hector Sampierre. E com relação ao que ler, na verdade, a minha provocação seria qual a sua pergunta? Porque a gente lê conforme a pergunta que a gente tem. E aí, a gente pode até conhecer um pouco mais da história. Se o seu interesse é conhecer mais sobre como a guerra revolucionária foi travada, você tem que ler o GIAP. Conhecer mesmo o que é a teoria da guerra revolucionária, conhecer bem a experiência do Vietnã, que talvez seja a principal referência que depois foi usada em outros países, né? Mas aí é pensar a estratégia. De fato, o que significa uma estratégia de povo intensiva e não uma estratégia de capital intensiva, já que eu usei essa expressão durante a aula. Então, sei lá, se eu fosse indicar também por onde começar do ponto de vista historiográfico, seria conhecer a experiência do Vietnã. Não sei se eu respondi, mas assim, é isso, né? Cada um sugere também conforme foi lendo, foi gostando. E eu dei aqui pelo menos umas 15 referências da expressão popular. Então, vai lá no site e dá uma catada, porque eu não sei nem se está no catálogo, então eu posso ter sugerido coisas que eventualmente estão esgotadas no catálogo da editora, mas aí você vai lá e escreve, olha, reedita, republica, porque essa publicação é legal. Excelente. Inclusive, o pessoal está pedindo para a gente mandar uma listinha escrita. A gente podia preparar na semana que vem. A gente manda escrito que alguém comentou, eu estava lendo o chat, que não tinha conseguido anotar os nomes na hora que estava falando. Quem sabe a professora Ana não faz e traz para a gente na próxima aula. Ana, a gente está aqui indo para a reta final da aula, encerrando o bloco de perguntas, e eu queria deixar a palavra com você, se você acha que tem alguma coisa que a gente não cobriu, que você queria retomar, uma palavrinha final aí, antes do nosso encerramento. Eu tenho mais a agradecer a paciência, assim, eu fico muito contente de ver o nosso campo mais interessado nesses assuntos de Forças Armadas e defesa e geopolítica. Nós temos muitas pessoas que formulam sobre isso, inclusive muitas mulheres que formulam sobre isso. Eu não sou a única, tem um monte de mulher muito boa que quase não tem espaço para poder falar sobre essas coisas, mas é isso, a gente formulando. Quem quiser saber mais sobre outros assuntos, pode procurar, seja no GEDS, que é o Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, que é da Unesp, dá um Google lá e procura, tem gente que fala sobre várias dessas coisas, ou no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, onde a gente tem, hoje a nossa agenda está mais voltada para discutir Forças Armadas no Brasil, já que estamos nessa situação, mas a intenção mesmo do observatório é um observatório sobre soberania, então traz um plano também mais macro, e aí recomendo recente essa publicação nossa sobre as bases militares na África. Está lá disponível, tudo gratuito em um e outro, para baixar para o PDF, vocês usarem e abusarem. Fica as dicas.
Perfeito, professora. Muito obrigada. A gente que agradece essa aula sensacional. Muitos comentários aqui te agradecendo também, elogiando pela aula que foi realmente excelente. Eu agradeço também a todos vocês que nos acompanharam hoje nessa segunda aula desse curso Emergências, né, do segundo módulo do curso Emergências, tanto aqui pela plataforma do Zoom, quanto pelas distintas redes sociais, e também deixo o meu agradecimento aos companheiros do MST que estão retransmitindo esse curso. Lembrando que o curso Ninguém Regula América se divide em 3 aulas, essa foi a nossa segunda aula, e a última aula está marcada para o próximo dia 21, na próxima quarta-feira, às 7h30. Nessa aula, a gente vai ter a presença do João Carvalho, que é co-criador dos podcasts Decréptos e Revolution, e da Mônica Bruckmann, que é cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além, claro, das presenças dos autores, né, o Miguel Stedley e a Ana Penido. Lembrando que vocês têm lá o cupomzinho de 20% de desconto nos livros da editora Expressão Popular. É só ir lá no site com o e-mail que vocês usaram aqui para fazer o formulário de inscrição no curso e digitar o cupom Emergências sem acento. E quem participou hoje aí, se inscreveu no sorteio, ficarem atentos às redes sociais, na verdade, as redes sociais não, ao Instagram da editora Expressão Popular, que amanhã vai estar lá o ganhador do sorteio. Como eu disse no começo, é sempre bom reforçar, né? O curso Emergências é uma proposta de formação popular, então participem, compartilhem, estudem e até a próxima aula.